E agora chamando aqui no palco, Sérgio e Jadeide Cardoso. Não sei se vocês querem perguntar quem que foi que ensinou esse menino a cantar desse jeito. Eu. Pessoal, boa tarde. Como é que vocês estão? Boa tarde. Nós vamos falar de um assunto que já foi tocado aqui antes, algumas vezes, sobre follow-up. A arte do follow-up, gente. Quem tem um mindset de follow-up, lidera o jogo. Simples assim. E eu vou contar algumas histórias para vocês reais, mas uma das coisas que eu faço quando eu estou dando follow-up, eu trato como se fosse... E é uma semente. Na verdade, quando você fala com pessoas, você está lançando semente. E a gente aprendeu na escola que quando você joga a semente no solo, existe todo um aspecto para fazer com que aquela semente germine. Então, o que você precisa? Você precisa, obviamente, de luz, um solo fértil, você precisa de água, você precisa de fatores para poder fazer aquela semente germinar. Você não joga a semente e 2 horas depois você cava o buraco para ver se a semente está brotando. Assim é o follow-up. O follow-up exige processo. O primeiro do processo que precisa é o seu mindset. Você tem que entender, principalmente nessa carreira, nem sempre quando você vai falar com a pessoa, ela vai falar assim, I wish que todo mundo falasse assim para mim. Mas quando a Fernanda Lapp falou assim, game on, né? O game tá on quando fala não para ela. E a mesma coisa para mim. Quando alguém fala não, eu falo game on. Aí é onde eu coloco no processo de follow-up. Por exemplo, eu tenho um exemplo aqui de um casal, que o Charles e a Michelle. Quando a gente falou com o Charles e a Michelle, naquela época, eu acho que demorou 1 ano e meio ou 2 anos para eles estarem preparados. Mas a semente foi lançada, então foi todo um processo de follow-up. E aí, quando chegou no momento certo, eles tomaram a decisão. E aí, olha só a palavra, decisão. Quando eles tomaram a decisão, eles chegaram, hoje eles estão a Purple Jack, da Salão de Palmas Fez, estão montando a agência deles, mas tudo foi por causa de quê? De follow-up. Bem, para começar a falar sobre follow-up, é uma situação difícil, porque realmente não é a minha praia. A minha praia foi engenharia, foi música, outras áreas totalmente diferentes. E música? Mas Cantar! Aprendi com a melhor. Aprendi com a ninja do follow-up. E aprendi nesse processo que follow-up não é insistência. Não é insistência. É cuidado. É aquele aviso amigo, quase um abraço dizendo, ei, estou aqui. Ainda continuo acreditando nos seus sonhos. Alguém já teve essa experiência? Ou de conversar com alguma pessoa em relação a isso aí? Bom, e tudo isso começa com 3 simples passos essenciais. Primeiro passo, observação. Observe mais, escute mais. O problema não está no que ela diz, não, ou que ela ouve. O problema às vezes está no que ela está ignorando, que ela está não querendo ouvir. Ela está não querendo ouvir algumas coisas. Se você chega com ela, com a pessoa com quem está fazendo follow-up, e ela não quer ouvir aquele assunto, é complicado. Então não insista nesse aspecto com ele. O segundo passo é você cuidar da pessoa sem cobrar. Poxa, nós marcamos um one-on-one e você não apareceu. Todo mundo esperando e você não apareceu. Me avisasse, colocava outra pessoa no teu lugar. Não cobre. Follow-up você não pode cobrar. Não é um spam para você fazer isso.
tem que ser sempre uma presença leve e natural na jornada desse percurso de follow-up. O terceiro passo, cada um tem o seu próprio ritmo. Bom, eu percebi que eu vou participar aqui e eu gostei do ritmo de vocês, parabéns. Vocês vieram uma batida, dobraram a batida e continuaram. Mas não é todo mundo que tem esse mesmo ritmo. Alguns são fora de ritmo. Existe a questão de pessoas também, de alguns agentes, que a gente precisa entender que eles voam alto, rápido que nem um foguete. Porém, tem outros agentes que voam sim, são agentes que estão voando, só que não passam mais a teco-teco, mais lento. É importante saber. E confiar no processo e saber recuar. Aquela expressão facial, quando você está fazendo um follow-up, aquela expressão que a pessoa fala contigo, tem que saber recuar na hora certa, porque se insistir com a pessoa na hora errada, você perde para sempre. E a psicologia do não, gente? Eu já tomei muito não, porque eu já fiz vários business antes, algumas empresas que eu já trabalhei. E existe realmente uma psicologia do não. Uma coisa que eu aprendi é que o meu mindset, quando alguém fala não, eu sempre tenho na minha mente que não é não para sempre. Então eu fico naquele processo ali de follow-up. Eu tenho várias pessoas que eu fiz. Só que uma das coisas que eu entendi, talvez é algo que eu uso para não me sabotar. Eu entendo o seguinte, às vezes quando a pessoa fala não, ela pode estar passando algum problema. Por exemplo, tem gente que fala não por medo. Tem gente que fala não, que tipo assim, ela é a Five Rings. Será que é uma pirâmide? E eles criam barreiras invisíveis que o teu dever como agente é ir quebrando aos poucos. E só é quebrado qualquer barreira invisível, qualquer meio para que essa pessoa venha ter confiança na carreira ou em você, é através do follow-up. Por quê? Porque quando você faz isso, a pessoa vê que você se importa, que você não é só um agente que está ali querendo vender ou assinar mais uma pessoa. Então, quando eu faço um follow-up, nem sempre eu estou cobrando a pessoa. Vou contar uma história também real, que está aqui, a Mônica Gasparetto. E era bem interessante porque a Mônica Gasparetto, eu e ela, a gente trabalhou no mesmo business no passado. E aí, eu mandei uma mensagem para ela, e aí, obviamente, ela como advogada falou assim, não, nega, não quero agora, não é para mim. Beleza, continuei dando follow-up. Dei follow-up. Só que teve uma coisa que ela me falou que foi muito interessante. Ela falou assim, Janeide, eu estava orando a Deus, e aí você me ligou bem na hora que eu estava orando, porque eu estava pedindo a Deus uma direção. O que eu falei? Eu falei, amiga, é de Deus. A resposta está aí. O que ela falou? Não, eu vou esperar, vou ver e tal. E toda vez ela ficava me enrolando, sabe? E aí que negócio, eu pegava e mandava outra mensagem, só que ela não sabia que a conexão, amigo, com o pai, direto. Eu mandava recado para ela falava, eu acabei de orar. Ela acabava de orar, Deus falava, liga para ela. Brincadeira, gente. Mas eu sentia realmente no coração e eu mandava mensagem para ela. O que aconteceu? Quando ela tomou a decisão, o que aconteceu? Hoje ela é Blue Jacket e o esposo dela resolveu tirar licença. Não tinha tomado a decisão de trabalhar. Algumas semanas atrás ele tomou a decisão. Então tudo isso tem a ver com decisão. Todo mundo que você está vendo aqui, gente, um dia tomou a decisão. Só um espaço para Mônica. Uma observação que eu quero fazer aqui, que na página de consistência, você conversar com as pessoas, tudinho, nós temos um caso, a gente falou de alguns casos aqui, eu quero falar também de um caso que a gente passou também. E esse caso foi com a Raquel. Raquel, uma agente nossa, uma pessoa que nós conhecemos há muito tempo atrás, um dos recomendos que nós participávamos na época, ela representava a empresa de contabilidade que ela tinha, e a gente é Five Rings. Conversando com a Raquel, a gente percebeu o seguinte, a Raquel, como a maioria de nós, incluindo eu, nós tínhamos aquele costume de aprendermos nas escolas, um bocado de coisa, aprendemos de tudo como ser um funcionário. Ninguém ensinou a gente a ser empreendedor nas escolas. Como ela, como eu e várias pessoas aqui, realmente passamos por isso. Então, tivemos um problema, porque a Raquel tem um potencial fantástico, voava muito bem, mas ela tinha esse medo daquilo que é novo. Ela tinha um medo da mudança, era mais certa aquele saláriozinho toda semana, porque entenda bem, na posição que ela trabalhava, ela não trabalhava como uma pessoa qualquer, não, a excelência estava nela. Ela trabalhava com excelência. Ela tão era boa que era a nossa contadora pessoal. Então, é um trabalho que ela fazia que era muito bom. Só que eu percebi que não tinha como chegar muito perto dela. A Janeide fez vários trabalhos, alguma coisa, e eu comecei a trabalhar na parte de observação, na parte de
analisar a situação, e eu falei, preciso de uma ponte para trabalhar, para entrar nesse processo. E vi o Mauro. Quem é o Mauro? O maridão dela, daquele jeitão dele. Eu falei, cara, se tem uma pessoa que pode ser ponte aqui, vai ser ele. Comecei a chamar o Mauro para lá em casa, no qual ele foi lá em casa, às vezes fazer um plano, fazer alguma parte de construção, alguma coisa assim, e muitas vezes, na maioria, era mais para a gente ir lá, assar uma carne e bater um papo. E eu comecei a conversar com ele da mudança de carreira, para que ele pudesse trabalhar menos e ganhar mais, porque eu trabalho de construção, quem está aqui sabe o que eu estou falando. Então ele comecei a colocar, pouco a pouco, a conversa foi passando, e ele foi pouco a pouco, daquele jeitão dele, levando para a Raquel. Agora, eu não sei se a Raquel vai lembrar ou ela observou, porque não é todo mundo que é analista, que observa as coisas em volta. Eu não sei. Mas se ela não observou, não tem problema. Talvez ela não tenha visto. Mas eu vi. Mauro, cadê você? Eu não estou vendo Mauro? Eu vi, Mauro. Você foi a pessoa importante nessa trajetória da Raquel ter virado essa página na vida dela. Se não fosse talvez você, no silêncio trabalhando, ela não estaria aqui com hoje. Hoje a Raquel é aquela foguete que não consegue parar de voar na velocidade de um foguete. O valor da constância, seguir um sonho de constância é como uma música fora de tom e ritmo. Já imaginou essa situação? Você começa a bater palma aqui com vocês, quer ver? Me acompanhe, se possível. Vamos, bate comigo aí, vamos lá. Me acompanhe. Você percebeu como eu mudei tudo aqui? Como não tinha ritmo para você seguir, o que vocês fizeram? Pararam. Isso acontece se você trabalha com uma situação e não tem uma constância de ritmo, as pessoas vão parar e vão abandonar o cenário, você vai ver que o auditório vai estar vazio, porque ninguém segue uma pessoa que não tem ritmo. Então é importante ter ritmo. E tom afinal também, claro, né? Falamos de fé, acreditamos no processo, mas, como eu falei, se a gente pensa em propósito, a música não consegue atingir o sucesso. Toda música tem sua introdução, meio e fim. Se não tiver esse processo, por que é importante falar isso aí? Porque muitos agentes querem fazer o follow-up, querem fazer um bocado de coisa, mas a consistência deles abala nessa parte. Eles ficam meio que perdidos. Poxa vida, eu quero fazer uma coisa assim, quero fazer uma coisa assada, mas ele pede aquela sequência. Então, um sabe o que ele falou com o cliente semana passada. Ele se perde. Gustavo é muito bom nisso aí, que ele anotava e tem todos os WhatsApp marcados e gravados. Então, acontece. Então, tinha a situação. Os números estão aí e não mentem. Quando a gente trabalha com os clientes, a gente sabe, somente 2% fecha na primeira visita, 80% só fecha entre o quinto e o 12º, a sua 12ª, quinta, né? Na segunda visita. O que acontece? O problema não está nisso aqui. O pior, sabe o que é? Você tem alguma ideia qual que seja o pior? Não. O pior é que a maioria das pessoas, dos agentes, desistem logo no seu primeiro não. Primeiro não aconteceu, ele desiste. O cara está querendo ver o pôr do sol, está bem na curva, só que ele parou antes da curva e não conseguiu ver o pôr do sol. Portanto, tenha persistência do seu cliente, não desista, porque pode ser que ele seja lá no quinto ou 12º. Você pode ter perdido um Rickson como um agente, pode ter perdido a Janeide, pode ter perdido a Bia, Beatriz, nossa, pode ter perdido muita gente. Por quê? O medo atingiu você por causa de um não. Desistir cedo demais, né? O que ele acabou de falar praticamente. Eu acho que é uma das tragédias, é você desistir antes da hora. É você estar ali perto de alcançar algo e desistir. Há muitos motivos por trás do não. Muita da gente tem medo de sair da zona de conforto. Quer ver um exemplo rapidinho? A Raquel, ela contou no ano passado, eu acho, que ela falou assim, que ela trabalhava de 9 a 5 e ela tinha medo de trocar o certo pelo duvidoso. Então as pessoas às vezes ficam confortáveis em ter aquilo que é garantido do que tentar algo que o céu, né, é o limite. Então muita gente tem medo e às vezes eles falam não por causa que estão na zona de conforto. Outro também, traumas do passado influenciam novas decisões. Por exemplo, meu irmão tomou 3 anos para entrar comigo, só porque eu coloquei ele em alguns multilevels, gente. Só por isso. Traumatizado, entendeu? Mas olha só, e foi assim, foi um processo. Ele sabia que a gente estava crescendo, ele sabia que a gente estava ganhando dinheiro. Eu tive que usar, muitas das vezes, o Rickson. A gente viajava, eu pedi para o Rickson fazer vídeos mostrando ali onde a gente estava, conversando para poder atrair meu irmão. Por quê? Porque ele realmente estava traumatizado em algumas companhias que eu tinha colocado ele. Então, às vezes, as pessoas falam não por causa do trauma. Agora, olha só, tem gente também que pensa é mais fácil permanecer onde está. Se eu tivesse desistido do meu irmão
Porque muitas das vezes eu fazia reuniões na casa dele, ele subia para não participar e levava a filha dele lá para cima e a gente ficava fazendo reunião às vezes na sala. Se eu tivesse desistido, hoje eu não teria uma agência de mais de $1 milhão como a deles, na sala de palmas para eles. Só esse ano, mais de 1 milhão, acho que 1,5, se eu não me engano, submetidos. Insistência e persistência. Aí não é vocês, né? Qual a diferença? É uma diferença muito sutil a palavra insistência com persistência, parece que até sinônimo na palavra. Mas a insistência é importante que a gente sabe que a insistência é repetição do erro automático. Vi fazendo o errado, acostumou com o errado e continua fazendo o errado. Enquanto na persistência, você consegue ajustar, aprender com o que você errou na situação anterior, no estágio anterior, e passa à frente, corrigir. Isso é persistência. Cantar desafinado e achar que está abafando. Que a gente dirige aquela bicicleta com aqueles banquinhos cheios de cordinha, aqueles anelzinhos no aro, no raio da bicicleta e colocar um pedacinho de plástico, de copo de plástico no pneu ali, fazer barulho de moto. E acha que está abafando. Não é assim? Quem passou isso aí? Entendeu? Então, já na persistência, você consegue afinar, consegue ajustar e cantar novamente o certo. A insistência desgasta, já a persistência se esforça o máximo que ele puder até ficar perfeito, até melhorar. Às vezes não vai ficar perfeito, mas vai melhorar. A insistência empurra, forçando alguma coisa, está empurrando com a barriga, está empurrando com a barriga, enquanto a persistência prepara você para um caminho mais inteligente, onde você não precisa empurrar com a barriga, apenas a inteligência, trabalhar menos pesado e com mais inteligência. O tempo certo de cada semente. Cada pessoa cresce no seu ritmo, gente. É muito ruim quando você começa a comparar. Quando a gente trouxe o Geraldo para trabalhar com a gente, o Geraldo e a Marcinha, ele, na verdade, ele nem sabia que ele tinha batido o recorde, mas ele foi o blackjack mais rápido da Five Rings. Ele fez, em 2 anos e 3 semanas, ele bateu o blackjack. Mas nem por isso, porque ele fez assim, que 2 meses que eu falei, o que eu falei? 2 meses e 3 semanas. Vocês estavam prestando atenção. 2 meses e 3 semanas, o Geraldo. Geraldinho que falou aqui, né, gente? Então, olha só, evitar comparação. Às vezes, só porque ele bateu em 2 meses, não significa que o agente que você está trazendo vai ter que fazer. Porque cada um tem o seu ritmo. Grandes conquistas sempre exigem preparo. Não apresse o florescimento. Lembra sempre que o follow-up literalmente é uma semente. E se você tiver isso na sua mentalidade, você vai respeitar o processo de cada um. A semente você não joga no chão e você não arranca minutos depois. Eu tenho o caso da Gesiane. A Gesiane que estava aqui como Rising Star. A Gesiane, não estou exagerando, gente, foi 2 anos. Como ela morava em Massachusetts, a danada não atendia o telefone. Não respondia mensagem. Sabe o que ele fazia quando eu ia para Massachusetts? Eu ia no escritório dela. Eu chegava lá, tirava foto lá de dentro, como prova do crime. Tirava lá de dentro e mandava para ela. Ela não respondia. Era uma coisa incrível. E aí um belo dia, de tanto persistir no follow-up, ela me responde. E foi virada. Ela tomou a decisão. E essa menina é um foguete. É um foguete. Pode falar pra Gesi. Amor. Bom, gente, é mais ou menos isso que nós vamos falar com vocês aqui. E lembre-se, nunca desista dos seus sonhos por causa de um simples não. A gente sempre ouviu não desde a infância. Quantos sim você ouviu? A maioria foi não. A tendência, então, hoje é você ouvir não. Mas você já cresceu ouvindo isso. Pare de pensar no não e pense sempre na possibilidade do sim. Porque sempre está ali, logo depois da curva. Tranquilo? Acho que não vai dar tempo para falar isso aqui. A gente vai respeitar o momento, mas claro que a gente tem que ter uma agenda. Sem o CRM, como o Gabriel falou, não tem como você fazer follow-up, isso é muito importante. Nos conteúdos, quando eu falo com as pessoas, eu sempre tento ser o mais humana possível, ter empatia. Eu lembro das últimas conversas. Isso tudo faz parte de você dar um follow-up. Não adianta o meu follow-up não é a respeito de estar cobrando a pessoa, mas é a respeito de realmente se importar com ela. Eu tenho a Bruna, que faz alguns anos que ela entrou, e hoje ela trouxe 2 pessoas que estão estudando. Faz assim, Bruna. Ela morre de vergonha. Não tem problema não. Não escapa, fecha as portas.
2 agentes que estão com ela agora e ela vai fazer história. Mas sabe quanto tempo que eu dou follow-up para ela? Anos. Que eu mando mensagem, ela olhava e não respondia. Mas não era às vezes, eu entendo assim, não é às vezes por maldade, às vezes ela pode ser o momento dela. Mas lembra que é semente? Em 1 hora vai germinar. E aí ela veio, comprou a camisa da Money Masters, trouxe a gente, trouxe todo mundo. Então, uma salva de palmas para ela. Vem. E persistência é a linguagem dos sonhos que se recusam a morrer, gente. Tudo isso começa com a decisão. Todo mundo que está aqui foi por algum motivo ou outro follow-up, tá bom? Então, a salva de palmas para vocês. Obrigado pelo tempo. Mostra, gente,